Vera Lopes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o Wellington Campos, historiador, e ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a nossa cidade. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado. A gente vai começar com as perguntas, certo? Quem constrói a identidade de São Sebastião do Lagoa de Roça? A nossa identidade, ela é construída, obviamente, pela nossa população, né? É a população que constrói a sua identidade e essa identidade vai sendo construída como que uma coxa de retalhos. Então, a gente não pode entender a identidade do que é ser Lagoa Rocense hoje sem nós olharmos para o nosso passado, né? Sem entender de onde nós viemos e onde tudo começou. E dentro desta identidade que é ser Lagoa Rocense hoje, está um sentido de pertença religiosa, independente se a pessoa é católica ou não católica. Nós não podemos falar da identidade de São Sebastião do Lagoa de Roça sem falar da religião. Até porque nós temos como marco inicial da história desse município a Igreja Matriz de São Sebastião, que está lá no centro, construída de 1832 a 1850. Então, falar sobre identidade é falar também sobre fé. Até porque, se hoje nós vamos observar o nome do município, que se chama São Sebastião do Lagoa de Roça, nós vamos perceber uma dupla identidade. Olhando para esse nome, a gente vai perceber uma dupla identidade. Então, existe uma identidade com o santo, São Sebastião, mas existe também uma identidade com a segunda parte do nome, que é Lagoa de Roça. Então, inclusive estou escrevendo isso agora no meu trabalho de conclusão de curso, para dizer que a identidade nossa, em Lagoa de Roça, em São Sebastião, Lagoa de Roça, tem muito a ver com a devoção a São Sebastião, porque foi por intermédio dele e pela fé do povo da época que superaram as adversidades, mas nós temos também uma ligação com o nome, a segunda parte, que é Lagoa de Roça. Então, esta identidade foi sendo construída no decorrer do tempo pelas pessoas, ligando-se à devoção ao padroeiro, mas também à história primitiva do lugar. Então, se hoje nós temos um nome tão complexo como é o nome do nosso município, né? Eu acho que é o município que tem o quarto maior nome no Brasil, é justamente porque ele é reflexo da identidade desse povo. Então, a nossa história, ela se constrói justamente pautada nesses dois aspectos, na fé do povo de determinada época, mas também na sua ligação com a sua história primitiva. Quais pessoas, histórias, tradições e lugares foram fundamentais para formar a identidade do nosso município? Como eu dizia, né, nessa primeira pergunta, a Igreja Matriz, nós podemos chamar a Igreja Matriz de São Sebastião como o marco zero de nosso município. Então, quando a gente vai para o Recife, né, a gente vê lá falando muito sobre o marco zero de Recife, a capital da Paraíba também, e vários outros lugares. Então, se nós perguntarmos onde é que a história de São Sebastião do Lagoa de Roça oficialmente começa, a gente vai dizer que é na Igreja Matriz. Porque em 1832, quando é doado um terreno para a construção da igreja, que hoje está no centro da cidade, temos que lembrar que naquele momento havia somente um sítio. Era um sítio com pouquíssimas pessoas morando, porque, na verdade, essa região toda que nós estamos aqui hoje, essa região era uma região para criação de gado. Então, grandes fazendeiros que moravam em cidades, até mesmo no sertão, tinham terras aqui e criavam gado. E algumas pessoas tinham casas na zona rural espalhadas por aí, e era um sítio. E o sítio se chamava Lagoa de Roça. Então, houve a doação do terreno, e naquele terreno começou a construção da igreja. Então, a igreja começou a ser construída, e ao redor daquela igreja, a cidade começou a se organizar. Então, uma edificação que representa a cidade é a Igreja Matriz, porque ao redor dela a cidade vai se organizando, né? E essas pessoas vão se aglomerando ali e nós vamos ter vários destaques. Infelizmente, a gente não tem muito registro sobre as pessoas. Aliás, nós não temos registro algum de quem esteve presente na primeira fase da construção da igreja. Nós só vamos ter registro de nome de pessoas a partir do século XX. A
a partir exatamente da década de 30. Pessoas que estavam ligadas à política e que estiveram ligadas à questão da mudança dos nomes da nossa vila, né? Vai ter aí a mudança de vários nomes. Então, a igreja, ela é um patrimônio e ela é uma edificação que representa toda a nossa história. E muitas pessoas vão surgindo no decorrer das décadas e dos séculos que vão ajudando na construção da nossa identidade. Quais marcas do passado ainda estão presentes no nosso território? A principal delas é a fé. É a principal delas. Porque a igreja, como eu dizia, ela é a representação física, uma estrutura que os nossos olhos podem ver, que as nossas mãos podem tocar, mas ela representa algo abstrato, algo que a gente não pode tocar, que é a fé. Então, inclusive, é algo que eu sempre convido as pessoas a fazerem uma reflexão. Imaginemos, em 1832, um sítio que não tinha absolutamente nenhum aglomerado de casas. Acho que alguns de vocês aqui moram no sítio, sabe, né? Como é a realidade, casas longe uma da outra. Então, imaginemos, 1832, um sítio, com casas distantes uma da outra, e de repente, alguém doa um terreno para a construção de uma capela. Hoje nós chamamos de igreja, mas na época se chamava capela. Então, uma pessoa doou aquele terreno para a construção de uma capela. No meio daquele sítio, em um tempo em que não se tinha tecnologia, em um tempo em que a pobreza era muito constante, as doenças também assolavam bastante. Mas no meio daquele sítio foi doado aquele terreno e um grupo de pessoas começa a construir uma igreja nessa proporção. Porque a igreja que nós temos hoje é a mesma que foi construída de 1832 a 1850. Então ela não passou por ampliação, ela foi construída daquele tamanho. Então, o que é que significa isso? Significa que antes daquela igreja ser construída, já existia uma história de fé muito grande que se refletiu na construção daquele templo. Quando ele foi inaugurado em 1850, a única coisa que lhe faltava era a torre. Então, mas as colunas grandes já existiam, o altar principal de São Sebastião. Então, isso significa dizer que antes daquela igreja já existia uma história de fé que estava sendo construída há muito tempo. Então, o que mais se preserva até hoje na história de São Sebastião da Lagoa de Roça é a fé do povo e a sua devoção a São Sebastião. Isso se reflete em janeiro, porque quando chega a festa do padroeiro a gente sente isso, principalmente no dia 20, né? No dia 20 de janeiro, a cidade fica repleta de pessoas, não somente daqui, mas de outros lugares. Então, posso dizer isso, que o que mais permanece até hoje, né, como traço principal, é essa questão da fé no padroeiro, que deu origem ao próprio município. Como podemos valorizar e fortalecer ainda mais o nosso território? Primeira coisa, estudando. Estudando a história. Né? Eu acho que vocês e aqueles que vão nos acompanhar pelas mídias, quem se interessou até hoje por estudar um pouco da história de São Sebastião da Lagoa de Roça, às vezes vê falando sobre os nomes, né? Porque o nosso nome primitivo foi Butrins, o nosso nome primitivo foi Aldeia Velha. São informações que vão sendo passadas e às vezes são informações erradas e a gente vai repetindo o erro. Então, para a gente corrigir o erro, a gente tem que estudar. E foi estudando que eu descobri que o nosso nome primitivo não foi Butrins nem Aldeia Velha. O nosso nome primitivo foi Lagoa de Roça. São Sebastião chega depois. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar. Estudar a nossa história. Ver o que de fato é verdadeiro e não é verdadeiro. E buscar essas fontes. E a gente pode buscar essas fontes em materiais que foram deixados, escritos. E assim, o que eu estou fazendo no momento, no meu trabalho de conclusão de curso, e outros já fizeram, é tentar passar para as gerações futuras a verdadeira informação sobre a nossa origem. Porque a história do nosso lugar ela tem que ser contemplada, refletida como a nossa própria história. Então, o que nós temos que fazer é isso, é estudar e repassar. Hoje, a gente tem uma facilidade muito maior de deixar a história registrada. Porque há décadas e séculos atrás,
só existia papel e tinta para escrever. Hoje nós temos as mídias digitais, né? Então um vídeo como esse poderá ser visto daqui a 100 anos ou mais, porque é por conta das tecnologias. Então é estudar, verificar aquilo que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, buscar as fontes e deixar que as gerações futuras possam investigar. E é isso que nós temos que fazer, pessoal. Quais são os principais desafios que São Sebastião da Boa de Roça enfrenta atualmente e como a população pode contribuir para preservar sua história e construir um futuro melhor? No sentido histórico, os principais desafios que nós vamos ter é exatamente como repassar esse conhecimento para as gerações futuras. Porque, por exemplo, se a gente for hoje para algumas cidades mais avançadas, nós vamos encontrar museus. E nos museus, nós vamos encontrar objetos que mostram objetos antigos, coisas antigas que falam da história passada. Mas, por exemplo, hoje, como nós somos um município com um pouco mais de 60 anos, né? uma localidade com uma história física mesmo, com um pouco mais de 170 anos, a gente não tem tantos objetos deixados. Então, nós temos que nos ater, primeiro, à tradição oral, aquilo que as pessoas foram contando no decorrer do tempo, mas também nos escritos e nos registros fotográficos. Então, um grande desafio que nós, como historiadores, hoje enfrentamos é como mostrar para todos essa história passada. Por isso que a gente faz uma procura imensa de registros fotográficos. Registros fotográficos, registros até mesmo em livros de ata, coisas que foram sendo deixadas escritas e a gente vai juntando e temos o objetivo de ter um museu fotográfico, né? Montar um museu fotográfico no município, porque as pessoas olhando para essas imagens vão ver a São Sebastião da Boa de Roça do passado e ver a do presente e projetar o futuro. Aí você repete só no finalzinho.